Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um Podercast, sempre com um convidado ou uma convidada especial. Dessa vez temos aqui o professor Edir Veiga, que também é diretor do Instituto de Pesquisa IVeiga. Edir, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui novamente. Obrigado, Diógenes. Para mim também é uma questão de compromisso com a cidadania, de estar aqui num podcast tão importante como o seu, que é tradicional aqui na política paraense, um dos jornalistas, blogueiros mais antigos da agenda política paraense. Estamos aqui para isso. Então, vamos falar de política, já que você citou sobre essa palavra, né? Como é que você está vendo o cenário das eleições de 2024, sobretudo aqui na região metropolitana e no estado como um todo, Edir? Olha, toda disputa eleitoral, principalmente disputas eleitorais que vão confirmar ou conformar novos poderes executivos, que tem impacto direto nos estados, principalmente aquelas cidades com mais de 200 mil eleitores e as capitais, se insere no xadrez político democrático da disputa para as eleições estaduais de 2026. Então, o desenho que resultar dessa disputa que vai ser travado agora em 2024 vai ter consequência direta para 2026, daí que os principais partidos políticos, os principais comandantes das máquinas partidárias estaduais e municipais estão se organizando, estão fazendo coalizões na perspectiva de fazer acúmulo de poder para a disputa tanto do governo federal, dos governos estaduais e das principais cidades do país. Então, todo o movimento que você está vendo agora, de governadores, dos prefeitos de capitais e dos prefeitos das grandes cidades, está inserido nessa grande disputa política que a democracia permite, né? Todo mundo se movimentar para auferir capital eleitoral e capital político para as disputas seguintes. Edir, tu és autor de alguns livros que historizam a política no Estado, né? As grandes elites, né? A redemocratização, o pós-república, né? A nova república. Como é que tu observa o comportamento das elites no Estado em relação a esse momento político? Sobretudo com essa polarização nacional, né, entre bolsonaristas e lulistas. Isso tem interferido no processo eleitoral aqui no Estado? Como é que está isso? Olha, normalmente, apesar de estar inserido nas disputas municipais, os grandes conflitos das elites estaduais, normalmente o eleitorado ele separa muito bem uma eleição municipal de uma eleição estadual, de uma eleição presidencial, né? Particularmente em nosso estado está tendo uma situação muito específica, porque o governador do estado, ele, a partir da experiência das lutas políticas dos últimos 20 anos, quando o MDB, o Jardim passaram 20 anos longe do poder, parece que ele aprendeu muitas coisas, né? E usando a pior tradição da República Brasileira, porque todos os presidentes e governadores da República Brasileira desde 1894 sempre usaram a máquina do Estado, que é uma coisa até normal, mas usar também o poder legislativo e os órgãos de controle para esmagar seus adversários, inclusive o judiciário. Parte do judiciário está sendo usado com muita voracidade desse período. Lógico que a luta para se manter no poder. Os tucanos ficaram 20 anos e os MDBistas querem ficar pelo menos 20. Só que nesse ardor por conquistar espaço de poder, às vezes comete erros estratégicos, porque não tem uma assessoria estratégica em política, só tem
A política pela política, ele aprende a fazer política, mas ele poderia também trabalhar um pouco com a ciência política, que tem muitos experimentos a dar. Vou te dar um exemplo. O Helder está querendo agora atingir 100, já tem 102 municípios sob a bandeira do MDB. E, de um lado, ele está esfacelando com os partidos da sua própria base. Até o PT, por exemplo, municípios como Cametá, quadros do PT estão tudo se filiando ao MDB. Este fenômeno se repete em todas as micro-regiões do Estado, ou seja, ao mesmo tempo que ele esfacela a sua base, ele cria... Esfacela os partidos da sua base, ele cria resistências dos MDBistas históricos que estão sendo tratados por alguém que está liderando pesquisas agora. Exatamente. Inclusive, há muita queixa, né? Isso cria... Em Orem, por exemplo, né, existe uma liderança lá histórica do MDB que sempre acompanhou a família Barbalho, né, desde do Jader, Elcione, sempre trouxe votos, sempre organizou o município de Orem para apoiar a família Barbalho, e agora foi retirado do partido da mão do cara, né, está deixado ao léu, né? Isso não é uma exceção, isso é uma regra. Talvez a leitura do Maquiavel, ou a leitura dos clássicos, foi feita de forma enviesada. Eu me foco muito no Antônio Carlos Magalhães, que ficou durante 10 mandatos no governo da Bahia. Que rivalizou com ele também. Que ele se chegou com Jader. Ele se chegou ao Senado, depois de ser governador, e fez todo o seu grupão transitar pelo governo do Estado, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, pelas principais cidades. E aqui está acontecendo o contrário. O partido do governador está esmagando a própria base do governo e o próprio MDBista histórico. Então, isso reflete duas coisas. Aquilo que todo político quer se manter no poder. Agora, buscando se cacifar para um projeto nacional, buscando se cacifar uma próxima eleição, o MDB manter 9 a 10 deputados federais aqui no Estado, isso poderá ter consequência do médio e longo prazo por uma formação de um grande bloco de setores que são importantes do MDB hoje, que estão saindo, se juntando com os blocos do agronegócio de extrema-direita, com o bolsonarismo, e poderá, em curto prazo, nós voltarmos a ter o bipartidarismo estadual, que desde 1916, desde a Primeira República, com lauristas e lemistas, a partir de Magalhães Barata, com a Coligação Democrática Paraense, que juntava quase 8, 9 partidos, está se conformando, no curto prazo, 2 blocos, de novo, do bipartidarismo informal paraense, onde, na oposição, tem um grande grupo de descontente enfrentando o governo estadual. Isso se desenha, o Pará novamente vai voltar à bipolarização de 2 blocos políticos. Quem vai surgir como uma grande liderança desse outro bloco, possivelmente, vai ser um doutor Daniel, talvez junto com Zequinha Marinho, junto com Éder Mauro, um grande blocão que já está se desenhando, produzido pela mexida de pedra, digamos, pouco perspicaz do governador do Estado. Cuidadosa, no caso. Cuidadosa. Extremamente um elefante dentro de uma joelheira. Ele está ficando grande demais, está esmagando os próprios amigos. Já está se desenhando essa bipolarização estadual já para 2026, ampliando-se em 2030. E em torno disso aí, tem repercussão direta agora da disputa de Belém, disputa de Ananindeua, disputa de Santarém, disputa de Parauapebas, disputa de Marabá. Então, esse é um quadro muito interessante. As grandes capitais, as grandes cidades do interior não estão na mão do Helder, não estão com candidato. Os candidatos deles estão muito abaixo na pesquisa. Então, isso é um reflexo de uma... Já é um movimento de resistência
até que MDBistas históricos que estão atrás da pesquisa, mas tem muitos recursos eleitorais, tem histórias no município e começam a conformar um bloco alternativo no estado, por exemplo, em Cametá. Você tem João Medeiros, então Pompeu, MDBistas históricos, organizando um grande bloco de oposição ao candidato lá, que é o prefeito Vitor Cassiano, em oposição, já como reflexo da política estadual. Então é muito interessante, porque eu, como sou um pesquisador, sou um observador, eu vejo isso, eu anoto, e é muito bom a gente conversar isso, porque isso vai ter repercussão, essa polarização que já começa a se desenhar nas disputas das grandes cidades aqui do estado do Pará. Aí fica as cidades de médio porte e pequeno, né, sobre esse domínio, mas essas grandes cidades, onde está o maior PIB do estado, elas começam a... É daí que vai... Parece que é um movimento por osmose, né? Não é uma coisa orquestrada, não existe um líder chamando isso. As pessoas estão... Os insatisfeitos com esse predomínio hegemônico do Helder estão se juntando por osmose, né? Osmose contra o rolo compressor, né? É claro que a gente entende que o Helder quer sair muito forte para tentar uma carreira nacional. Em função desse projeto nacional, ele tem tornado secundários as pequenas disputas estaduais, esmagando velhos amigos, tentando fazer alianças com novos amigos. Então isso é muito interessante para análise política macro. Isso vai ter repercussão em Belém, né? Onde... Belém, o candidato Igor Normando, que ele apresentou agora, decola? Tu acha que ele tem chance de ir para o segundo turno? E se não for, qual seria a posição dele? Ele iria voltar para o apoio de Milson? Ou ele iria tender para um outro lado? Eu diria que o Igor vai estar no patamar do Éder Mauro, do Edmilson e de uma eventual candidatura de Jefferson Lima, o delegado Eguchi, onde eles todos têm possibilidade... Tem o Tiago também, né? Tem o Tiago, que já foi candidato recentemente a prefeito, ficou em terceiro deputado, lugar, né? E não terá menos de 10%. Eu quero dizer o seguinte... Nós vamos ter a eleição mais competitiva dos últimos tempos, isso em função da mexida até de pedra do governador, porque o governador podia ter se posicionado em torno de uma candidatura com densidade para, a priori, definir o jogo, né? Mas o governador quer criar um capital político próprio, então vai ser uma eleição super disputada. Nós vamos assistir, na véspera da eleição, 3 candidatos ou 4, entre 17% e 20%. E a gente vai saber quem passou, então não vai, só na apuração. Quem liderar o primeiro turno não vai liberar com tanta folga, não é isso? Não, e quem passar vai derrotar o outro por 1%, 2%. Quem passar para o segundo turno. E deixando o jogo totalmente aberto para o segundo turno. Belém é um reflexo disso, né? Então, vai ser uma eleição muito interessante. Vamos lembrar eleições anteriores, como a eleição de 2008, quando o Priante derrotou o Mário Cardoso por 1% na passagem para o segundo turno contra o Dulciomar. E o Dulciomar ganhou o segundo turno. Então, são coisas assim que... É uma disputa polarizada, 2 blocos, o governo contra a oposição está se formando... Tá, o governo, junto com o PT, contra toda uma oposição que não está ainda sob liderança de ninguém, nem está organicamente conformado, mas o governo está empurrando para se formar um grande bloco já para 2026. Inclusive com MDBistas, né, que é um fenômeno inédito, né? Antes, sob o domínio do Jader, ele tinha aí um controle, digamos assim, maior do partido e tinha um carisma também, né? Dizem, inclusive, que o Jader era amado, né? E o Helder acaba sendo respeitado em tese, né? Mas mais pelo medo, né? Tem um pouco da literatura da ciência política nisso aí, né? Que você acabou de falar. O Jader tem muito aquela tradição baratista do Jader. Quem esteve com ele na resistência, ele jamais abriu mão, tanto na vitória quanto na derrota, não deixou nenhum amigo solto, né? E o Jader também sabia fazer amplas alianças, né?
fez amplas alianças também. Cometeu erros, como foi aquele erro de apoiar o Jarbas Passarinho em 1994, que foi derrotado pelo Almir Gabriel. Foi um erro estratégico, porque havia toda uma campanha histórica contra a ditadura e contra o Jarbas. Foi um erro aí de cálculo, mas mesmo naquela eleição o Jader estava com uma ampla coalizão. Mas é importante observar esses fatos. Até o presente momento, o Helder tem sido vitorioso eleitoralmente, passando o rolo compressor em todo o mundo, usando a força política do governo, dos órgãos de controle da Assembleia Legislativa, né, como ele desclassificou Simão Jatene. O Tribunal de Contas do Estado deu parecer favorável à conta de Jatene, a Assembleia deu um parecer contra e deixou o Simão Jatene inelegível por 8 anos, que é um outro ator. Para 2026 já está nesse blocão aí, ou ao governo ou ao Pode Senado, retornar, né? que tem muita força, ainda está novo, ainda está com 77 anos. Hoje, 77 anos, é uma pessoa jovem, forte. Olha aí o Lula com 77 anos, parece um garotão correndo aí, já se projetando para a reeleição. Então é interessante o Estado a gente conversar aqui, porque essa tradição bipolar, ela é republicana, desde quando inaugurou a República, sempre 2 grandes blocos se colocam, e geralmente o Barata conseguiu conformar um bloco contra ele, porque ele era hegemônico, assim mais ou menos como o Helder é, hegemonista, tentando passar o rolo nos outros. E novamente se redesenha para 26 e 30, 2 grandes blocos dos estados, né, onde o centro vai se juntar, parte do centro com a esquerda e outra parte do centro com a direita, que é majoritária, vão estar para outro bloco. Agora cabe esse bloco do centro com a direita produzir nomes com peso estadual para as grandes disputas, mas já estão se formando. O doutor Daniel é um nome muito promissor para liderar esse grande bloco oposicionista. Antes da gente falar do Daniel de Ananindeua, vamos tentar entender como é que fica o cenário na capital, que acaba sendo o principal município, digamos, né? Hoje, a definição do governador é de não apoiar a reeleição do candidato que ele apoiou há 3 anos atrás, que foi o atual prefeito Edmilson Rodrigues. O governador apoiou Edmilson. Sem o apoio do Edmilson, ou sem o apoio do governador, dificilmente o Edmilson seria eleito, sobretudo porque foi para um segundo turno muito acirrado, com um candidato que surgiu, né, de forma meteórica, né, que foi o Eguchi, e capturou esses votos dos insatisfeitos, né? O Edmilson já vinha de 2 mandatos, né, em Belém, 8 anos como prefeito, teve 2 derrotas para o PSDB, né, nas outras eleições. E nesse 3º mandato foi muito custoso, digamos assim, para o Edmilson conseguir se eleger, né? Ele conseguiu reunir todos os outros candidatos com quem ele disputou o primeiro turno e, mesmo assim, venceu o segundo turno por uma margem muito pequena de diferença com o Eguchi. Levando em consideração que nas 2 outras eleições que ele venceu e se tornou prefeito de Belém, a diferença também sempre foi muito pequena. Tu consideras, como cientista político, que Belém é uma cidade com um eleitor conservador, Regina? Olha, as últimas eleições que nós tivemos aqui em Belém, a de 2022, a de 2018, 2014, indicam que Belém, pelo menos 50% a 55% do eleitorado é conservador. É um eleitorado que tem uma classe média, majoritariamente do setor público, e que julga os governantes porque ele fez ou deixou de fazer. Mas mesmo nessa situação, quando você vê as vitórias do Selma Costa, que era um cara de centro-direita, do Zenaldo, um cara historicamente da direita, o Zenaldo sempre foi da direita, né, sempre sobre o Edmilson, todos eles, que indicava já naquele momento um cansaço da figura do Edmilson, mesmo e tendo feito uma gestão razoável nos primeiros 2 mandatos, né? Então eu acho que Belém tem votado nas últimas eleições, votou na eleição de 2020 e votou
18 e votou em 22 no Bolsonaro, bem dividido, o que indica que o eleitor de Belém não está votando por simpatia ideológica. O eleitor de Belém está avaliando o desempenho do governante, seja ele de direita ou de esquerda, quando o governante é razoável, nota de 5%, só recebe a metade do eleitorado de Belém. Então, isso está colocado. E o Helder, por sua vez, apostou no Igor, porque ele viu e está muito impressionado com a avaliação do Edmilson dos últimos 2 anos, cuja rejeição varia, mesmo a do Zenal, 60% a 70% nos últimos 2 anos, e ao mesmo tempo ele observa, que os eleitores estão observando, que a cara de Belém, que são as suas praças públicas, seus monumentos históricos, suas ruas, estão muito maltratados. Parece que as secretarias de controle, como as secretarias que cuidam dos serviços urbanos, parece que estão se recusando a fiscalizar as empresas terceirizadas. Outro dia mesmo eu fui na Casa das 11 Janelas, a Casa de Saulo, almoçar num domingo. Eu fiquei impactado, porque do meu trajeto do estacionamento até a Casa de Saulo, a praça com a grama mal cuidada e toda suja, eu comentei, puxa, esse é um dos restaurantes de maior prestígio de Belém. Aí vem um turista do sul do país ou do exterior, vai ser um impacto negativo. Então, esta percepção, os lixos, na minha casa mesmo, que é num condomínio, que é para pegar a segunda, quarta e sexta, o lixo está indo uma vez na semana. Então, o Helder percebeu que não só a rejeição é grande, como há poucos meses das eleições, até a cidade costumou descartar, suja, mal cuidada. Então, ele calcula, então, que o Edmilson, mesmo que passe com qualquer opositor, seja de direita, de esquerda, de centro, ele perde. Essa, eu creio que foi essa avaliação que consolidou no Helder, né? E o Helder, então, resolveu fazer do MDB um partido para tentar ganhar capital, como fez pela última vez com Coutinho Jorge, em 1985. Edir, hoje é impossível falar de Belém sem citar a COP, né? E essa movimentação para que o Lula, né, startou para trazer a COP30 para o Brasil, para a Amazônia, para o Pará e para Belém, ela é colocada agora por alguns veículos de comunicação do Sudeste, né? Que é quem tem a força econômica, né? São Paulo é o epicentro econômico do país, né? Então também toma decisões macro, né? Influencia muito em Brasília, né? E os grandes jornalões, Estadão, Folha, o Globo, começam a discutir essa possibilidade de que a COP pode sair daqui, ou pelo menos pode ser dividida, uma parte ser feita aqui e outra parte ser feita por lá, entre Rio e São Paulo. Isso, conversando com alguns outros observadores da cena política, pode ser um enfrentamento ao Helder por parte de setores da política nacional que percebem que o governador faz muita política com essa história da COP e se projeta nacionalmente a partir dela, né? Então, seria isso um recado das outras elites para a elite local de que eles estão de olho nesse oportunismo do governador do Pará em se promover com a COP? Olha, eu não diria oportunismo. Falarmos de oportunismo é uma linguagem meio religiosa. Todo político gosta de montar palanque para disputar. Eu diria o seguinte, que a própria elite de São Paulo, ali da Faria Lima, eles não vão admitir tão fácil abrir mão da vice-presidência da República. Eu diria que grupos do próprio MDB, que estão em disputa interna pela uma eventual vice da reeleição do Lula,
eles próprios poderão se mexer para segurar um pouco essa enorme exposição. O Helder está com uma boa exposição nacional e internacional. Por outro lado, tem o PT, né? Seguramente o PT vai ficar magoado, porque o Lula está dando um enorme apoio ao Helder, não só com a COP, que ele deu um grande prestígio ao Helder, porque o Helder foi um bom companheiro na eleição de 2022. E o Lula tem uma relação com o Jader muito umbilical. Então ele esperava do Helder que o Helder não se metesse na politiquinha, na pequena política, que o Helder se colocasse como magistrado, arrumando aí o candidato, ajudando o candidato do Lula, e num segundo turno entrasse para derrotar o pior candidato para o evento da COP30. Isso não aconteceu. E o Helder tem um bom discurso. Ele diz, olha, eu estou com o presidente Lula, nós estamos na COP, e todo partido tem o direito de disputar o seu poder. O PT mesmo sempre foi um partido autônomo, sempre disputou todas as contendas aqui no Estado e no município. Então é normal que o MDB também assim o faça. Esse discurso do Helder está correto. Porém, ele não está levando em conta que ele enfrenta uma disputa do MDB, ele está peitando o próprio PT nacional, porque o PT tem um acordo com o pessoal para São Paulo, incluindo Belém nesse acordo, né? Então, o Helder está com uma assessoria, e ele talvez seja o seu próprio juiz, muito hegemonista, né? E nós sabemos que o Pará... Sem ouvir ninguém, ou ouvindo pouca o Pará gente. só tem 2% do voto nacional, o Norte só 4%. Né? Então, o Pará, do ponto de vista geopolítico, ele pesa muito pouco no jogo eleitoral nacional. Sim, isso é muito importante. Então, tem esse quadro, o Helder, um estado muito pequeno como o Pará, em relação ao Sul e Sudeste, ele está jogando um bolão, mas eu acho que ele se acostumou tanto em acumular vitórias pela quantidade, que ele está fazendo um jogo que ele pode até ser vitorioso, mas é um jogo que contém mais perigos do que estabilidade, né? Então, esse jogo está colocado aí, e esta COP30 vai trazer muitos recursos para a nossa cidade, mas nós sabemos que o tempo que nós temos, não dá para construir essas redes de elevados e viadutos aqui para melhorar o trânsito, não dá para fazer a macrodrenagem. Nós sabemos que chegarão pelo menos 45 mil visitantes, e só temos 18 mil vagas na nossa hotelaria. Mesmo que você coloque 2 navios, com cada um com 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, ainda vai faltar gente. Então, eu acredito que, apesar do governador e do Lula falar Belém, 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 no final, Belém será um ponto importante de grandes eventos, mas eu acho que eles vão dividir também com Pantanal, Mato Grossense, e com a Mata Atlântica, porque as matas estão nessas regiões no Brasil, e eu acho que o Brasil vai acabar dividindo, apesar de ter a proeminência aqui do Pará e da Amazônia. Eu acho que nós vamos ter, por uma questão estrutural, né, de logística, também eventos na região do Pantanal e na região da Mata Atlântica. Os preparativos da COP acabaram demandando a criação de comitês organizadores locais, né? O governo do estado, o governador nomeou a Hanna, que é a vice-governadora, para presidir um comitê estadual, e o prefeito Edmilson também nomeou o seu secretário Cláudio Puti para também cumprir a mesma tarefa representando a prefeitura. E recentemente o governo Lula também criou um comitê, depois dessas, né, notinhas e tal, toda essa possibilidade da COP ser levada, ou pelo menos dividida com outros estados. O governo federal também criou seu comitê. Essa sinalização de 3 estruturas que não estão unificadas, porque cada uma, né, está individualizada com o ente do federal,
Não é uma demonstração de que a turma daqui não está fazendo bem o dever de casa, tio? Isso é uma visão indireta que não está funcionando o trabalho para a COP. E a gente não pode pensar também que o Lula vai nomear uma comissão de intervenção para governar as obras de Belém, porque precisa funcionar as obras. Então, essas três estruturas criadas, a federal, a estadual e municipal, demonstra que é uma avaliação que a coisa não está funcionando. Não existe uma unidade. Eles deveriam, na verdade, criar um centro unificado. Um centro unificado dos três entes federativos para cá, para Belém, sobre coordenação centralizada do governador e do prefeito de Belém, sob supervisão federal, para tentar desburocratizar, para tentar, pelo menos na questão viária, né, e na questão de logística, nesses 20 meses preparar a cidade. Muito bem, perfeito. Também concordo, tenho total concordância, porque é isso que fica claro, né, que há uma falta de unidade política administrativa para tocar o que a COP demanda para que nós possamos receber, né, com segurança, com tranquilidade, com fluxo, né, essa grande quantidade de autoridades e de personalidades, né, que debaterão o evento. Jorge, também eu sinto falta, além disso que você abordou aí, eu sinto falta que o governo do estado e o governo municipal, aí sim, tinham que tirar uma força-tarefa para verificar, nesses próximos meses, como é que pode gerar um trabalho de apoio à COP para gerar centenas e milhares de emprego para o povo que está aqui desempregado, como é que eles podem acoplar iniciativas políticas para aproveitar esses 45 mil visitantes da nossa cidade, para gerar também nesse período renda, deixar recursos, contratar agentes turísticos. Como é que o governo podia fazer num rápido curso de qualificação profissional ainda mais decisiva para que... Há algumas iniciativas, né? A gente não pode dizer que não começou, mas ainda é muito tímido isso, né? Envolvimento como o SEBRAE, né, e outras entidades, inclusive do terceiro setor, né? Me parece que o negócio está tão centralizado nesses comitês, né, estadual, municipal e agora vai entrar o federal, que não há, por exemplo, a sociedade civil organizada. Cadê, né? Eu cheguei a ver um grupo de intelectuais, né, que se reuniram dentro de um fórum, dizendo que precisavam ser ouvidos, que a Amazônia... só quem pode falar da Amazônia, que eu acho disso uma arrogância enorme, né? Dizer que só quem pode falar da Amazônia somos nós, Amazônia. Não, isso aí é soa com uma boçalidade extremada, para utilizar logo um termo mais forte, né? Porque senão a gente não poderia falar sobre o conflito no Oriente Médio. Vamos dizer, não, então isso é um problema do Hamas e de Israel, eles que se resolvam para lá. Não, a Amazônia está dentro de um contexto global. Existe uma preocupação global, não só pelas mudanças climáticas, não só pela questão do aquecimento global, mas pela importância que a Amazônia tem para mitigar os efeitos desse colapso ambiental que nós estamos vivendo. Então não dá para a gente achar que a gente está dentro de uma redoma de vidro e que só nós temos que cuidar da nossa casa, né? A Amazônia, ela é um berço, né, do ecossistema mundial, interfere muito, né, na captura do carbono, interfere muito também na emissão, muitas vezes, dos gases provenientes da nossa pecuária, né? Porque nós sabemos que temos aí uma produção bovina muito alta e o quanto isso também interfere, né, na questão dos gases que poluem e ao mesmo tempo agridem a camada de ozônio. Então, nós temos uma grande responsabilidade, obviamente, precisamos ser ouvidos, mas nós não podemos fazer esse discurso de que só quem tem que discutir a Amazônia somos os amazônicos.
E eu te diria o seguinte, um problema que eu só te coloco aqui, que eu acho que isso aí são os especialistas também que devem se debruçar. 3 bilhões chegarão para a infraestrutura logística da cidade. Você tinha que verificar... Mas isso é empréstimo, né? Isso é empréstimo, a injeção desse recurso é que nem a história do ônibus, né? O pessoal diz, foi comprado 300 ônibus. Pô, nós temos uma frota de quantos ônibus? 5 mil ônibus. 300 ônibus representam um pouco mais de 7%. É muito pouco ônibus novos com ar-condicionado e Wi-Fi. Me parece mais propaganda do que mudança estrutural, Egi. Sim, eu acho que tem muito a ver, né? Porque a situação dos nossos ônibus aí tem 10, 20 anos, né? Então, essa mudança é um primeiro passo, mas é muito tímido para te dizer. Exato. Eu quero te dizer que esses bilhões que vão chegar na cidade, né, de onde venha, seja de empréstimo, seja fundo perdido, tem que distribuir o seguinte, fazer a seguinte pergunta: como vai ser gasto? Assim, no seguinte sentido, quais são as obras que vão ser colocadas? Em dizendo quais são as obras que vão ser colocadas, como é que a gente pode inserir neste processo de execução do trabalho micro, pequena e média empresa, retirando o controle dos oligopólios e dos monopólios que vão gerir esse dinheiro? Como é que a gente pode ampliar isso para que o máximo de pessoas possam trabalhar nesta logística e nessa infraestrutura da cidade? Não existe debate sobre isso, né, Gigi? Não existe a Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores da região metropolitana, as outras entidades, os órgãos de controle, está tudo esfacelado, todo mundo isolado e uma decisão muito centralizada, né? Por exemplo, vamos executar aqui algumas obras estruturantes, como macrodrenagem ou como viadutos. Quem vai executar? São as grandes empresas monopólicas, ou a gente vai trabalhar para que várias médias empresas executem isso? Porque se a gente deixar só para a elite administrativa e burocrática, empresarial, eles vão fazer para os oligopólios, os monopólios, para entrar aí os acordos de bastidores. Não. Como é que a gente pode fazer aqui o dinheiro? Como é que a gente pode fatiar a licitação para várias médias empresas pegarem, em vez de só uma oligopólica ou monopólica? E isso traz um reflexo, né? A sociedade começa a se manifestar através das redes sociais com medo, né, da endemia da corrupção, né? Então, tem muito dinheiro, então boa parte desse dinheiro vai ser desviado. E não é um pensamento, né, que nós possamos desconsiderá-lo, né? Conhecendo o modus operandi que a relação entre Estado e empresas funciona no Brasil, né? Com obras, com licitações superfaturadas, com aditivos que servem também para enriquecer cada vez mais tanto a classe política que está na administração, quanto os empresários que assinam notas com valores superfaturados, não é isso? Mas escuta só, além disso aí, Jorge, que esse é um problema, se você não tiver o controle institucional e o controle social disso, vai descambar para isso, né? Além desse aspecto aí, olha só, digamos que começa a executar os 3 bilhões. Obras, só para fazer uma licitação, para liberar a licitação em 6 meses. Nós estamos há 20 meses da COP. Ou o governo entra com algum ato emergencial e vão ter que executar as obras sem licitação, em função da emergência, né? Então, esse debate era para o Ministério Público estar fazendo, era para o Poder Legislativo estar fazendo, discutir as câmaras setoriais para ajudar o governo a fazer com que aconteça coisa em tempo de preparar a cidade. Mas o governo permite essa interlocução, a força estrondosa da voz que está hoje no poder, permite ouvir? Também tem isso, né, de você... Mas aí eu diria, a sociedade civil, os partidos, as organizações já deviam ter criado um fórum da COP30 para fazer um poder paralelo para discutir com o Poder Legislativo e o Poder Executivo e fazer o contraponto. Eu acho que não existe coragem nem iniciativa de levantar a cabeça para isso. Mas, independente da questão da COP... Os desafios de uma cidade amazônica como Belém e essas... Olha, saiu agora recentemente um estudo, né? Um novo estudo
do Instituto Trata Brasil, que coloca, né, as cidades da Amazônia com os piores índices de saneamento, né? Não existe na região norte e nordeste nenhuma cidade com níveis elevados de fornecimento de água potável e tratamento de esgoto. Isso é uma vergonha, né, Edir? Olha, eu te diria o seguinte: as cidades do norte sobrevivem principalmente as grandes cidades de serviços. Não tem indústria para cá, indústria pujante. Não tem. Com isso, turismo muito, né, precário. O serviço de saneamento é o mais caro que nós temos. A Constituição de 88 deu muitas missões às cidades e pouca contrapartida orçamentária. Ou se faz uma reforma do Pacto Federativo para que o bolo tributário se desloque da União em relação aos municípios, ou então falar em saneamento em cidades da região amazônica não passará de discurso demagógico em véspera de eleição, porque o custo do saneamento é muito alto, precisa de altos investimentos, as cidades estão super endividadas para conseguir novos empréstimos de escala junto ao Banco Mundial, junto às instituições internacionais, junto ao governo federal. Então, este é o problema, porque na velocidade que está a Amazônia, ela só vai se sanear daqui a 150 anos. Isso é um dado muito preocupante, considerando aí que as mudanças climáticas acabam potencializando o que já não era bom, né? Nós temos aí as cidades de Marabá, Paropebas, Belém, aqui mesmo esse rio que corta Marituba e Ananindeua, divide Marituba e Ananindeua, Uriboca, né? Quando enche, traz um prejuízo, um atraso enorme na mobilidade e parece que, como essa tua previsão aí, né, da falta de uma repactuação entre os entes federados, porque o governo, a União, a partir do status quo, ela tem obrigação de ir com a educação, né? Então tem um repasse, né, mensal para a educação, tem a rúbrica da saúde, mas não tem para o saneamento, né? Isso torna um problema muito grande nem para a mobilidade. A consequência de imediato disso, Diógenes, é que nossos rios, os nossos igarapés, os nossos lagos estão todos contaminados, sendo invadidos por fezes, sendo invadidos por materiais não recicláveis, rios e oceanos, né, estão ficando imprestáveis às nossas praias, isso porque a cidade não é cuidado. Pois é, e nós temos agora um ministro das cidades, que é a pasta, né, que cuida dessa infraestrutura, que injeta bilhões dentro dessa infraestrutura das grandes cidades, dentro dos centros urbanos, não só, né? E muito se fala no Minha Casa Minha Vida, mas não é a única atribuição do Ministério a construção de casas populares, né? A mobilidade urbana, esse tratamento do esgoto, esse fornecimento de água de qualidade no Pará continua sendo lastimável. Me parece que não adianta ter um ministro, porque não chega na ponta aqui o que o Ministério se propõe a fazer no país, né? Aí se fala muito de casa, aí nós vemos movimentos sociais de habitação cheio de empresários representando o movimento social, que eu acho isso de uma anomalia, né, absurda. Ou seja, nós vivemos num estado e onde nós lemos muito, né, que as pessoas já desacreditam. Mesmo que nós tenhamos vice-presidente, presidente, nós não teríamos, por causa que a cleptocracia leva tudo para o esgoto. Eu te diria, além disso aí, Jorge, o tratamento da água é muito caro. Tu acredita que de cada 100 litros que entram na tubulação, 40 litros se perde porque os tubos estão furados, vazando? Teria que reestruturar toda a tubulação das cidades, das grandes cidades, das pequenas e das médias cidades. Mas a Cozampa teve agora uma operação que saiu, parece um tatu gigante, cavando aí muitas ruas da cidade. Impressionante que mudou-se a tubulação da água, mas não se muda do esgoto, né?
Então você tem aí Não, um mas prejuízo muito grande. Mas eu digo né? da água, bora pensar na água. Belém tem mais de 10 mil ruas. A tubulação nova, eu acho que não tem nem 500. Não, isso aí é muito pequeno. Foi um paliativo. Inclusive, o Sindicato dos Urbanitários tem se manifestado, o próprio portal Estado do Pará Online tem noticiado isso, de que há uma clara tentativa de privatização da Cosampa, que não é de hoje, e nem desse governo que isso vem sendo ventilado, né? E, Jorge, só para te dar um detalhe, eu conversei com o ex-prefeito do Selmar. Antes dele ficar doente, antes dele ser impedido de concorrer. Ele estava me dizendo que a Cosampa não é um sucesso, porque a Cosampa, o povo de Belém paga a sua água, e é a Cosampa de Belém que financia praticamente todas as Cosampas que tem pelo interior, porque os prefeitos do interior, na hora de fazer a política populista, ele não cobra a taxa da Cosampa, ele isenta. Aí tem que financiar a tubulação das cidades do interior, o que se arrecada da capital. O recurso não dá para fazer isso, e nem dá para resolver o problema da capital. Não resolve nem lá nem aqui, né? Santarém vive com falta de água. Marabá, Paropebas também o mesmo problema. E Coraci, Tapanã, Jurunas, a gente vê todo o tempo as reclamações, né? E olha que a imprensa mostra pouco do que a gente ouve e lê nas redes sociais. Ou seja, a água dentro do maior aquífero de água potável do mundo, que é a Amazônia, é escassa das torneiras dos cidadãos, não é isso? E água potável, então... Eu moro em vilas aí no interior, tem uma casinha onde meus pais nasceram nas Ilhas de Cametá, o rio caudaloso passa na frente e o pessoal não pode tomar água do rio. Eles têm que ir de barquinho na cidade, coletar água dos tubos, água contaminada. Não tem sequer poços artesianos nas ilhas. E aí você passa água na frente da sua casa, você não pode tomar água porque a água está contaminada. Vocês já imaginam o que é isso? Assim como em muitas áreas... Nós que somos produtores, né, o Estado do Pará é produtor de energia, através da energia limpa, através das hidrelétricas, né? Nós não conseguimos muitas vezes ter uma geladeira na casa de um ribeirinho porque não existe luz elétrica, né? Então são coisas que nos colocam a pensar, Ed, como é que um Estado tão rico, né, numa região com uma biodiversidade estrondosa, né, consegue se manter ainda com números e um espectro medieval, enquanto a elite, cada vez mais a gente vê, né, Porsches, Ferraris, prédios sendo levantados na Doca, um por andar, né, prédios com apartamentos caríssimos, uma elite muito forte, uma lavagem de dinheiro transparente aqui em Belém, é pub, é pet shop, grandes lojas, grandes estabelecimentos que nem são frequentados. Nós vivemos uma coisa meio estranha, né? Então, esse desequilíbrio socioeconômico causa muitas mazelas, né? Causa muita morte de gente que não tem remédio, criança que pega doença por conta da água contaminada, por conta do esgoto que não é tratado, que tem que pisar. É lamentável, né, Ed? Olha, só para te dar um quadro, há uns 5 anos eu fiz uma palestra e mandei fazer um levantamento socioeconômico do Estado. A metade da população do Pará não tem renda declarada. Das 2 milhões de famílias que tem no Pará, 1 milhão depende de apoio da Bolsa Família, do seguro-defeso do Estado. A metade da população é muito pobre. Enquanto isso, a concentração de renda, uma minoria muito grande, cada vez mais rica, né? Então, aqui precisa de 2 coisas. Mudança estrutural nas condições de viabilizar um desenvolvimento municipal, uma aliança de uma elite política que venha a surgir republicana com as universidades, para utilizar esse conhecimento produzido. Esses doutores formados no Sul, formados no exterior, junto com o governo do Estado, né, para enfrentar a problemática do saneamento básico, a problemática da água potável, a problemática de utilizar as
riquezas das plantas da Amazônia, para criar uma indústria da biodiversidade. Nós precisamos, de fato, de uma elite republicana, porque os nossos políticos, em sua grande maioria, em todos os espectros ideológicos, vão para a política para ganhar vida. E mesmo sendo jovens, né, mesmo essas famílias parindo novos líderes que já, desde a adolescência, já falam grosso, já se, né, falam com uma certa imposição, a velha política é que persiste, né? Esse é o percurso, né, Jorge? O coronelismo há é muito 150 forte. anos atrás, a Inglaterra era igualzinho ao Brasil. Então, significa que nós temos aí 1,5 séculos para ter que começar a melhorar. Então, é uma mudança de longo curso, mas tem que ter um projeto. Espero que não, porque agora, com o advento da comunicação, com a descentralização da opinião, antes só quem se falava eram os grandes donos de jornal. Hoje a sociedade já impacta. Você vê dentro da Alepa uma CPI que foi protocolada pela oposição, não conseguiu o número de assinaturas necessárias, mas a pressão social, a pressão através das redes sociais, né, desses novos meios de comunicação, onde parcelas da população antes silenciadas, porque não tinha como se expressar, hoje começa a pressionar e a base governista começa a se abrir para uma possibilidade de ter uma CPI, porque não aguenta mais a pressão que é recebida. Eu tive informações que a carta do Dom Ascona, né, o bispo do Marajó, bispo emérito, impactou de forma fulminante a Alepa, né, porque as pessoas que tiveram acesso a essa carta, e quem estiver nos ouvindo pode consultar no portal Estado do Pará Online e fazer uma busca na carta do bispo do Marajó, né, que cobra diretamente do governador, dos deputados estaduais e do Ministério Público a assinatura dessa CPI, a implantação dessa CPI, que foi abortada com interesses da classe política hoje dominante no Estado, né? Então, a força dessas redes sociais, da sociedade civil, que se expressa através desses meios, novos meios de comunicação, eu acho que pode acelerar um pouco mais as mudanças. Diógenes, eu acho que essa abordagem, uma democratização forçada dos meios de comunicação, a universidade chegando a cada ponto do interior do Estado, né? A emergência de novas lideranças advindas das universidades, dos movimentos populares, pode ser que comece, nessa próxima década, a alterar este quadro, que aqui no nosso Estado, tomara, infelizmente, nos últimos 100 anos, a gente não conseguiu um estadista de um patamar, por exemplo, que tive em grandes cidades do Nordeste que avançaram bastante. Edito, tu falavas de Ananindeua, né, de uma possível construção da liderança do Daniel em contraponto a esse hegemonismo da família Barbalho. Nós estamos há alguns dias para fechar a janela partidária e o doutor Daniel vai ter que decidir se manterá no MDB, partido do governador, ou se sai para uma carreira solo, digamos assim, né? Ou então, pelo menos, fora do controle do Helder. Porque o Helder já definiu quem é o candidato dele para Belém, já está colocando pré-candidatos através de outros partidos em Ananindeua, né? E já anunciou uma coisa rara, inédita no país. Eu nunca vi, não sei se tu já viste nos teus estudos, algum governador, algum governante, seja de prefeito ou presidente, que no primeiro ano do seu segundo mandato já apresente o nome do seu sucessor. Eu nunca vi isso. Então, me parece um receio muito grande de que o controle político saia da mão da família Barbalho. E esse nome que vem em ascensão, me parece que não tem mais volta, né? Está consolidado como novo opositor da família Barbalho. É isso ou eu estou equivocado? Não, eu acho o seguinte, o Helder fez o primeiro lance, e fez o lance da vice-governadora Hanna, já despachando, muito preocupado com a enorme percepção estadual do desempenho do Daniel em Ananindeua.
Há essa percepção. Porque o Daniel nunca disse que é Da pré-candidato mesma também, né? forma que o Oreste Quércia fez um grande governo em Campinas e se projetou e ganhou o governo do Estado de São Paulo, na redemocratização, o Daniel teve uma enorme projeção, soube trabalhar como nunca o seu espaço de poder na Ananindeua, vai ter uma reeleição tranquila, talvez com mais de 70% dos votos, dos grandes reeleito. Um cara muito jovem, um político muito jovem, né? E que tende a liderar um grande bloco, uma grande frente oposicionista no Estado. Creio que aqui... Mas até então não, né? Até então tá ali no MDB, tá... Eu creio que a Hanna, eu acho que pode, nada é definitivo. Se em 2025 ela não pontuar, logicamente ela não ficará como candidata, o que será um grande prejuízo, um grande desgaste para o governador do Estado. Né? A mesma coisa em Belém, caso o Igor Normando não decode, né? Exatamente. Então, toda política, toda decisão tem riscos, mas você achar que você poderia lançar uma candidata que nunca teve uma história de disputa para o poder executivo é de alto risco, mas ele sabe e deve ter calculado esse risco e está apostando aí em trazer para o MDB todos os municípios do Estado, se possível, só que ele não sabe que você... Mas os grandes colégios eleitorais do Mas Estado não é estão, isso, né? Diógenes. Cada prefeito dos pequenos e médios municípios, que são mais de 100, toda vez que ele fica 2, 3 anos no poder, ele passa a ter 1/3 do eleitorado, 20%, porque os municípios pequenos e médios são cemitérios de prefeito. E esses prefeitos que ele filiou podem chegar em 2026, no exercício do poder, que é o ano da sucessão estadual, com avaliação de 20%, 30%, 40%, e a oposição toma conta de cada município e pode se virar contra ele. Então, essa estratégia de conquistar por conquistar a máquina municipal é um perigo muito grande, porque o município pobre é cemitério de prefeito. Muito bem, olha, essa pontuação de uma excelência reflexiva formidável, Verde. Muito obrigado. Eu quero te agradecer pela tua presença, dizer que um episódio não resolve os questionamentos que a sociedade tem. É importante que, dentro desse nosso veículo, nós tenhamos intelectuais da tua envergadura, do teu conhecimento, não só teórico como empírico, porque tu és um cara que vivencia a política estadual, né? Ajuda, através de consultoria, a trabalhar projetos, né, políticos, estadistas, né, dentro do processo não só eleitoral, mas administrativo. E eu gostaria de poder contar contigo outras vezes ainda esse ano, né, que é um ano eleitoral, que nós precisamos fomentar o debate com a sociedade para que nós tenhamos uma eleição com informação. Quanto mais nós tivermos informação para a formação da opinião pública, é melhor, né? Nós não temos que temer. Estamos tendo um debate aqui muito sem lado, né? Sem defender lado, então atacar lado. É uma análise política da conjuntura e visando também a melhoria da sociedade paraense, não é isso? Muito obrigado, Diógenes. Foi um prazer estar contigo aqui, trocando opiniões, conversando de forma tranquila, solta. Saiba que pode contar com a minha contribuição na hora que você precisar e que você continue na sua luta para democratizar os meios de comunicação, para ser um ponto de equilíbrio fora da curva, alguém que tem uma visão crítica no Estado. O Estado precisa de programas como esse e de atores como você. Muito obrigado. Esse aqui foi mais um episódio do Podercast, sempre com um convidado ou uma convidada especial. Hoje conversamos com o professor doutor, né, que atua dentro da Universidade Federal do Pará, um legítimo paraense, preocupado com o futuro do Estado e das futuras gerações, num bate-papo muito franco, muito aberto, para você tomar aí as suas decisões baseado em informações e de preceitos éticos
e democráticos. Até a próxima edição do Podercast.